dia, sextos anos. Esse é um vídeo de introdução aí sobre os conteúdos que a gente vai estar falando no nosso primeiro bimestre. A gente vai começar trabalhando com música. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre música, como surgiu a música, quem foram os primeiros a cantar ou a tocar instrumentos musicais. Muito provavelmente a gente vai voltar lá na pré-história para ter um contexto histórico sobre esse assunto, sobre como os sons são formados, que é uma matéria que vocês vão voltar a ver lá no 8º ano também, aprender sobre o aparelho fonador. E nessa primeira aula, ela é um pouquinho mais sobre os elementos sonoros. E depois a gente vai fazer uma atividade de sons artificiais e sons naturais. Elementos sonoros é altura, timbre, melodia, ritmo. Por exemplo, na música, a altura não tem a ver com o volume, aumentar a música ou abaixar. Ela tem a ver com a qualidade sonora, se é um som grave, médio, agudo. Por exemplo, o som grave são os sons mais grossos, o mugido de uma vaca. E um som mais agudo é um passarinho, piar de um passarinho. Então a gente vai aprender sobre isso, a gente vai ver que os sons mais graves ele tem uma frequência sonora mais curta, então ele alcança uma distância menor, e que os sons mais agudos, por exemplo um assovio, ele alcança uma distância muito maior. A gente vai aprender também aí sobre a frequência sonora, como o som se propaga no espaço. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre timbre. Timbre é a qualidade, o que diferencia um som do outro. Por exemplo, quando você atende o telefone e já conhece a pessoa que te ligou, a pessoa não precisa se apresentar, porque você já sabe de onde vem esse som, de quem vem esse som. Você reconhece a voz da pessoa que te ligou. A gente vai falar de ritmo, então a gente vai falar bastante sobre o tempo na música, as pausas, então se é um som mais acelerado ou se tem notas mais curtas. A gente vai falar sobre melodia, que é como todos esses elementos e esses conjuntos de sons aí são organizados para formar aquela música que vocês gostam, dependendo do ritmo musical, do gênero musical também que você gosta. A gente vai falar bastante sobre gêneros musicais. Eu sei que muitos de vocês escutam um determinado gênero. Será que vocês gostariam de ouvir uma música clássica, uma música regional, uma música de alguma etnia diferente, uma música tribal? Então a gente vai trabalhar bastante isso durante esse bimestre. Mas antes disso, a apostila ela tem uma proposta para a gente, que é reconhecer os sons do nosso entorno, do ambiente onde a gente está. A gente iria fazer isso na sala de aula, então seria um outro ambiente. Eu já tinha mais ou menos a ideia dos sons que vocês ouviriam. Seriam muito provavelmente os sons das pessoas nas outras salas, o som talvez do sinal da escola, o som dos carros passando lá fora, o ventilador. Então eu já sabia mais ou menos os sons que cada um de vocês iriam ouvir. Mas e daí da casa de vocês? Será quais sons vocês vão ouvir? Se alguém mora no meio rural, vai provavelmente ouvir um som diferente dos alunos que moram na cidade. Se é um bairro mais agitado, se é um bairro mais afastado, ali do centro. Então, cada pessoa, eu sei que vai ouvir um som diferente para essa atividade que a apostila propõe para a gente. A atividade está lá na página 2. Não, na página 3. Essa atividade aqui, ó. Eu quero que vocês leiam o textinho que está aqui, as informações que estão aqui, para a gente poder responder essas questões juntos. Então aqui no meio está propondo assim, ó. Que tal parar um pouquinho para ouvir os sons do mundo ao redor? Então vamos começar. Então, essa primeira atividade na sala de aula, eu iria pedir para que todo mundo ficasse em silêncio. Poderia até fechar o olho e se concentrar em todos os sons que você está ouvindo. Poderia abaixar a cabeça na carteira também. Mas como cada um vai fazer de casa, eu quero que você procure um ambiente bem silencioso e comece por 2 minutinhos a ouvir todos os sons que estão ao seu entorno. Pode ser que a TV esteja ligada em um outro cômodo, pode ser o ventilador, pode ser que o seu cachorrinho esteja latindo, pode ser algum som lá na rua. Eu quero que você anote todos os sons que você ouviu. Bom, agora a gente vai responder junto às questões que estão aqui embaixo.
É bom que vocês tenham um caderno de arte para ir anotando tudo e a gente organizando tudo que a gente for aprendendo durante o bimestre. Aí a primeira pergunta é: a partir da experiência que você vivenciou de escutar os sons ao seu redor, responda a essas perguntas. A primeira: quais os tipos de sons que você ouviu? Então, nessa primeira você vai anotar tudo que você ouviu. Se você mora em uma fazenda e tem barulho de animais, você vai anotar. Se tem um trator, se tem pássaros, se tem o vento nas árvores, qualquer coisa que você ouviu. Na cidade, se o seu ventilador está ligado, se a TV está ligada em um outro cômodo, é importante que você anote tudo que você ouviu. Se passou um carro lá fora. Então, essa é a primeira atividade. Anotar todos os sons que você ouviu durante esses 2 minutinhos que você ficou ali observando e ouvindo os sons ao seu redor. Depois, a gente vai começar a falar de fontes sonoras. Você identificou de onde vinham os sons, ou seja, quais eram as fontes sonoras que o geraram? Que fontes seriam essas? Fontes sonoras é de onde vem o som. Então, se você ouviu o latido, a fonte sonora vai ser o cachorro. Se você ouviu o barulho do ventilador, você já sabe que a fonte sonora vai ser o próprio ventilador. Ou vozes, você sabe que a fonte sonora vai ser de alguma pessoa. Então, é de onde vem esses sons. A buzina, você sabe que vai vir de um carro. Então, o som que você ouviu e de onde ele veio, que é a fonte sonora. Depois é número 3. Entre os sons que você ouviu, há algum que lhe pareceu estranho, diferente ou que você não conseguiu identificar? Se teve algum som que você não conseguiu identificar, tente só explicar como ele era e fala que você não sabe de onde ele veio, não sabe qual é a fonte sonora dele, mas que você ouviu um som que não conseguiu identificar. 4. Que sons pareciam estar mais distantes e quais estavam mais próximos? Aí você só vai anotar aí os sons que você acha que estavam bem distantes e os sons que você acha que estavam bem próximos. A 5, a gente vai fazer quando a gente voltar, que é para você trocar ideias com seus colegas a respeito dos sons que vocês ouviram. E a 6, você deve ter percebido a existência de diferentes tipos de sons. Você consegue identificar e definir a origem de todos eles? Como? Como a gente consegue identificar de onde vêm os sons? A gente tem uma memória auditiva também. Foi o que eu falei sobre o timbre. Você reconhece o timbre das pessoas que você conhece. Então, se é uma pessoa que você não conhece que te liga, muito provavelmente você vai perguntar quem está falando. Então, por causa dessa memória auditiva, a gente consegue reconhecer e distinguir de onde vem o som, quais são as fontes sonoras. Então, essa é a primeira atividade que a apostila propôs para a gente.